vamos iniciar então esse processo falando sobre o joelhinho, joelhinho de paçoca, o joelhinho forte, o joelho de corredor. Bem, vamos lá. O que a gente tem que pensar primordialmente quando a gente fala de fortalecer uma articulação? Bem, aí a gente vai naquele princípio básico de que a articulação não faz força, quem faz força é o músculo, é tendão, que exerce a carga, a articulação está ali, é só o eixo para girar e tudo mais, não é? Olha quem está aqui, meu amiguinho está aqui para explicar justamente como que a gente tem que trabalhar esse tal do joelhinho, que basicamente faz o trabalho de quê? De estender o joelho e de flexionar o joelho. Essa é a principal função desta articulação. Porém, essa articulação também, ela faz uma ligeira... Opa, não é o tornozelo não. Um ligeiro... não vai rolar aqui nesse bonequinho. Mas ela faz uma ligeira rotação interna e uma rotação externa, tá? Isso bem singelo, pequeno esse movimento. Muito mais para uma acomodação, uma melhor adaptação ao movimento, a diversas dinâmicas do corpo humano, do que primordialmente o movimento em si que ela é feita, digamos assim, que ela executa melhor, que é a extensão e a flexão do joelho. Como eu mostrei com o nosso amiguinho aqui, ó, o branquelo aqui, ó, pá, na extensão e na flexão. Correto? Então, se eu estou trabalhando meu joelho na extensão e na flexão do joelho, então eu vou para a academia, sentar na cadeira extensora para estender o meu joelho e depois para flexionar o meu joelho. Assim eu vou fortalecer o meu joelho, não é? Não. Não é assim. Por quê? Porque você acaba que você vai trabalhar simplesmente os músculos principais, digamos assim, os maiores músculos que fazem a extensão do seu joelho e a flexão do seu joelho. Correto? Correto. Só que existem vários outros músculos que trabalham para que essa articulação se estabilize. Por quê? Quando você está correndo, você não vai correr de uma forma estável, encaixada, onde você para o seu quadril aqui, ele está estável, sentadinho, e você tem que fazer a força só para estender e para voltar. Porque enquanto você está correndo, esse eixo aqui vai trabalhar, mas esse eixo aqui, opa, dedinho no lugar certo, também vai trabalhar. O seu quadril vai trabalhar em conjunto com o seu joelho. Você vai atacar com o seu joelho, mas aí depois o seu quadril vai estender junto e depois flexionar. Esse trabalho é em conjunto. Então, o movimento que se inicia aqui, deixa eu tirar a mão desse cabo aqui da frente. Esse movimento que se inicia aqui no quadril, ele vai ter muita ação sobre a estabilização do seu joelho. Por quê? Vamos lá ver se eu consigo mostrar aqui com o meu bonequinho. O seu joelho foi para frente. E como que o seu joelho pode ir para frente? Como que pode ocorrer essa flexão do seu joelho aqui quando o seu joelho vai para frente, quando você flexiona o seu quadril? O que acontece? O seu quadril, se ele não estiver estável, o que vai acontecer? Essa flexão do quadril aqui, ó, opa, vai para frente, ele pode não ir para cá, ele pode ir para cá, ele pode ir aberto. Na hora que ele cai aberto aqui, por exemplo, tá? Caiu aberto, esse joelho vai cair aqui, ó, a perna vai cair aberta, vai exercer uma pressão sobre esse eixo aqui, no qual o quadril que está com peso aqui em cima, opa, vocês estão conseguindo me entender, me acompanhar, beleza? Tá aqui? Aqui que é o ponto frágil, digamos assim, da sua articulação, da sua perna, dessa força que está sendo aplicada no solo, ela tende a ir para dentro, correto? Opa, o quadril vai para cá, aí o que acontece? O seu joelhinho vem para fora. Alguém tem que segurar esse movimento aqui, ok? Quem vai segurar esse movimento aqui não é nenhum quadríceps da vida, não é nenhum músculo responsável pela extensão e flexão. Quem vai segurar esse movimento aqui? Bem, basicamente ninguém, né? Porque esse é um movimento não natural. Então você tem que ajustar o seu movimento desde o quadril para estabilizar esse movimento para que você trabalhe no eixo natural do seu movimento. Que assim, na hora que o seu pé bate no chão aqui, está estabilizado o seu quadril, você vai trabalhar justamente o seu joelho só na extensão e na flexão. Estendeu e flexionou. Ele trabalhando nesse eixo reto, ok? Você vai trabalhar, vai sobrecarregar muito menos ele. Na hora que você cai com o pezinho aberto, que o seu joelho está aberto, caiu com o pezinho aberto, o que acontece? Tem um ossinho aqui na frente do joelho,
a famosa patela, um ossinho, né, tal, aquele negocinho meio solto, que é justamente onde o quadríceps se insere ali para fazer essa contração, para fazer justamente a extensão do joelho, ok? Aí o cara pensa que tem que trabalhar só o quadríceps, tem um quadríceps forte para segurar essa patela. Qual é a principal função da patela? É justamente estender o joelho. Dentro do quadríceps tem 3 músculos que puxam esse ossinho, a patela, para o lado de cá, para fora. Enquanto tem um outro, o medial, tá? A porção medial aqui, o vasto medial, que puxa a patela para o lado de cá. Para quê? Para deixar ela retinha, porque ela fica meio que solta, flutuante ali em cima do fêmur, né? Então, o deslizar dessa patela vai depender muito do equilíbrio desses músculos, tá? Porém, se a minha patela está forçando esse movimento, está forçando uma lateralização da patela por conta da mecânica equivocada de como eu estou pisando meu pé no chão, se eu tenho um geno valgo, por exemplo, aquele joelhinho para dentro, tende a forçar muito mais a questão do meu vasto medial, força mais ainda aqui menisco, tudo mais, para segurar e força a patela, justamente tem um desgaste patelar muito maior, porque ela fica trabalhando fora de eixo, correto? Então, em tese, eu teria que fortalecer o meu quadril para deixar esse joelhinho reto, para ele trabalhar reto, tá? Para evitar também a rotação externa, tá? A rotação externa do fêmur, para deixar ele reto, trabalhar em linha reta, para eu trabalhar esse meu joelhinho de forma saudável. Aí, minha patela está lateralizando. Eu tenho que fazer uma força muito grande com o meu quadríceps, correto? O meu quadríceps, não, meu vasto medial. Meu vasto medial acaba sendo sobrecarregado para puxar essa patela de volta para o lado de cá. Beleza? Só que não adianta eu fortalecer só o meu quadríceps para botar esse joelhinho no lugar, para eu cessar as dores ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho que trabalhar a estabilização do meu quadril, para justamente que esse ângulo, esse trabalho do meu joelho, que a minha patela, ela vá trabalhar deslizando de maneira correta. Assim eu evito qualquer estresse a mais na minha patela. Assim como tendinite patelar, como a condromalácia patelar, todas as coisas que acabam sobrecarregando a patela, essas dorzinhas. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa sobre o joelho. O joelho é a articulação do meio do caminho, porque ainda tem outra articulação aqui embaixo. O tornozelo, que pode justamente desestabilizar todo esse conjunto também. Se o tornozelo, se o seu pé entra em muita supinação, aí o pé acomoda aqui, pum, aí depois pisa para cá, tá? Ele entrou de ladinho, tá? Aqui em cima, opa. Aqui em cima tem o seu tornozelo, tem a sua canela, onde tem a tíbia e fíbula, que depois vai ligar aqui no seu joelhinho, e depois vai o fêmur para cima, tudo mais, patela. Então o que acontece? O seu pé entra aqui, depois ele torce para cá, ele vira para cá. Isso é uma ação natural do seu pé, essa ligeira eversão do pé, quando o pezinho vai para dentro, tá? Para justamente trabalhar também na absorção do movimento. Só que quando essa eversão ela é excessiva, quando o pé vai muito para dentro, o que ocorre? Você tem a sua tíbia, tá? Que está ligada aqui embaixo no seu tornozelinho, que quando esse pezinho vira demais, faz muita eversão, ela gira para cá. Ela gira para cá, ela vai girar para o outro lado lá em cima. Então o fêmur está aqui, vamos lá, ela girou para cá, toque rotacional para cá, tem o ligamento, né, puxando para cima e para baixo, ligamento cruzado anterior e inferior, que vai girar junto para cá. Só que o seu quadril lá em cima está girando para o outro lado. Então você acaba tensionando muito. Você acaba tensionando muito a sua banda iliotibial que faz essa união, justamente lá do ilho à tíbia, para segurar muito desse movimento. Você tensiona muito mais ela. Onde que essa tensão na banda iliotibial pode acabar tirando uma dorzinha no seu joelho, a famosa dor do joelho de corredor, justamente por conta da instabilidade do seu tornozelo, da sua entrada do seu pé. Então você está vendo como que para fortalecer o seu joelho, como para você ter uma articulação mais estável, mais forte, não basta você trabalhar só os músculos que estão diretamente ligados à articulação do joelho, que é a questão dos isquiotibiais, na questão da flexão do joelho, os quadríceps na extensão do joelho, estou falando dos principais, tá bom? Mas a gente tem que trabalhar também os músculos estabilizadores do quadril, os músculos que fazem rotação interna, rotação externa do fêmur, tá? Os que fazem essa estabilização para deixar esse movimento mais reto, mais firme, para que o seu joelho trabalhe de uma maneira mais correta, como ele foi anatomicamente desenhado, tá? E da mesma forma o seu pezinho, na hora que entra no chão,
se você trabalhar mais os estabilizadores, você não ficar só na questão da panturrilha do burrinho, ou então na panturrilha da maquinazinha. Você tem que trabalhar a estabilização do seu corpo como um todo. O principal quando você vai falar de fortalecimento muscular e treino funcional, por assim dizer, você tem que pensar na funcionalidade do exercício e para que você está fazendo ele. Se você quer fortalecer suas pernas para justamente ter um movimento mais sincronizado, um movimento mais eficiente, no qual você recruta várias unidades motoras em cadeia para estabilizar o seu movimento, fuja das máquinas. Quanto mais preso você estiver numa máquina, menos você vai estar trabalhando essa inteligência do seu corpo em estabilizar, em trabalhar em sinergia os músculos para estabilizar o seu corpo como um todo. Porque a cada momento, a cada passo que você dá na sua corrida, você está trabalhando diversos músculos na estabilização do todo. Quanto mais estável o seu corpo estiver a cada passo, mais potência, mais força você vai conseguir aplicar no solo. E assim, da mesma forma, a força e reação do solo vai aplicar uma maior força sobre o seu corpo como um todo. Lembra da a lei de ação e reação de Newton? Que toda força aplicada tem magnitude igual e tudo mais. Então, e o que acontece quando a força é aplicada em dois corpos? Ou o corpo deforma, certo? Ou então o corpo desloca. Ou então as duas coisas, a depender da força, da magnitude da força e dos dois corpos que a gente está falando. Então, quanto mais firme o seu corpo tiver para absorver esse impacto, que ele vai pegar esse impacto, essa força no chão, ele vai absorver essa energia de forma elástica, trabalhando seus músculos justamente para armazenar essa energia e depois repelir essa energia, te empurrando para frente. Porém, se você tiver com o seu corpo mole e instável, caceta, vai quebrar no meio. Bem, ele vai acabar absorvendo, vai deformar o seu corpo e essa energia dispersa. Você não consegue aplicar essa força para deslocar o seu corpo. Então é o ponto principal, você tem que estar com o seu corpo firme, estável, para justamente ter um aproveitamento dessa energia que está sendo aplicada. Então, para você fortalecer o seu joelho, você tem que fazer um trabalho de força no qual trabalhe toda a cadeia do seu corpo, a estabilização do seu corpo, o recrutamento, a consciência motora do seu corpo, de como é que você vai exercer essa força para você estabilizar isso tudo, ok? Você estabilizando o quadril, estabilizando o tornozelo, você vai deixar o seu joelho muito mais forte, tá? Você vai conseguir aplicar uma força de uma maneira muito mais eficiente. Sua patela vai parar de dançar ali na frente, ok? Vai parar do seu fêmur de ficar dançando para um lado para o outro em cima da sua tíbia. Então assim você evita as dores no seu joelho. Quer saber mais sobre exercícios para fortalecimento? Acesse corridaperfeita.com. Lá tem 3 níveis de exercícios de fortalecimento para a corrida, justamente para você que busca uma corrida mais eficiente e menos lesiva. E claro, também a questão da consciência do movimento, de como você pode aplicar tudo isso. Correr descidas e subidas prejudica mais os joelhos? O que acontece quando a gente vai correr em descida? Deixa eu juntar os trapos aqui do cara aqui. Pronto. Tá correndo em descida, né? Bom, aqui tá o nível. O seu passo está aqui em cima, você vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui. Você está caindo, você está aumentando a aceleração do seu corpo sobre o solo, ok? Justamente porque daqui para cá você gasta mais energia, você vai estar saindo de um degrau mais alto para um degrau mais baixo, você acelera mais o seu corpo contra o solo. Você acelera mais o seu corpo contra o solo, você tem que frear mais o seu corpo contra o solo. Se você quer saber mais sobre isso, lá no YouTube tem um conteúdo que eu falo explicando direitinho essa questão da descida, tá? E essa semana ainda vou soltar um outro conteúdo falando sobre a subida, para explicar mais direitinho como é que funciona esse negócio. Porém, essa questão de prejudicar mais o joelho, na descida tende a ser pior justamente contra essa aceleração do seu corpo contra o solo. E a depender da maneira como você se posiciona, como você posiciona o seu corpo contra o solo, se você dá aquele passo largo, onde você aumenta mais ainda esse degrau que você está caindo, você vai ter que acelerar mais o seu corpo contra o solo, você vai ter que frear mais, você vai trabalhar mais sua musculatura para segurar esse movimento, você vai aumentar a sobrecarga, você vai aumentar o impacto nas suas articulações. Então, tende a ter um desgaste maior. Mas a questão do desgaste, a gente também tem que lembrar que quanto maior o desgaste que você gera no seu organismo, se você fizer uma alimentação certa, um descanso certo, uma periodização correta, maior também vai ser a sua supercompensação.
Então depende de como você vai fazer isso, em que momento você vai fazer isso. Treinar em descidas é interessante também, porque dependendo da corrida você tem que saber como descer. Isso que é interessante, você tem que aprender a descer, tá bom? Há uma maneira mais eficiente para você descer. Seja com passinhos mais curtos, diminui esse tamanho da descida, ok? Como é que fortalece uma perna para outra? Que eu tenho uma diferença de uma perna para outra pouquinho da situação é que lesões são em uma perna. O que acontece? Eu também tenho diferença de uma perna para outra. Eu tenho 1,5 cm de diferença. Minha perna direita ela é mais curta do que a minha esquerda. Aí o que acontece? O que é interessante a gente parar para pensar sobre essa questão da perna direita, da perna esquerda, da diferença da perna? Para você manter uma certa estabilidade durante a sua corrida, porque querendo ou não a gente fica correndo no tô raso, tô fundo, tô raso, tô fundo, tô raso, tô fundo, né? Mas a gente tem que pensar que a corrida também, ela é um passo de cada vez. Então, a força de uma perna, em teoria, não deveria ser um problema na outra perna. Porém, no dia a dia, o que acontece por a gente ter uma diferença numa perna e na outra, é que além dessa diferença na perna, a gente acaba gerando também um certo desvio na coluna. O seu quadril, a depender da maneira como que é a sua perna, se você usa palmilha, alguma coisa para corrigir, no meu caso eu não uso palmilha, então no meu dia a dia o meu quadril é um pouquinho mais torto, então eu tenho um certo desnível. Eu tenho que trabalhar muito mais essa minha mobilidade no meu quadril, para justamente isso não gerar uma lesão no meu organismo. Eu tenho que justamente trabalhar um fortalecimento do meu quadril para se adaptar melhor a essa situação. Agora, para trabalhar o fortalecimento, como tem que ser o trabalho na corrida, por se tratar de contatos individuais, é um trabalho unilateral de forma mais acentuada, tá? É você justamente trabalhar a perna direita, depois a perna esquerda, direita, esquerda, evitar de trabalhar as duas pernas em conjunto para que não roube uma perna não roube mais do que a outra, porque acaba que a tendência é que uma perna fique mais forte que a outra. Então o trabalho unilateral é muito interessante para você sanar esse problema. Eu faço trabalho unilateral direto, porém minha perna direita ainda é mais forte, principalmente o meu reto femoral, que é a parte que faz a extensão, a parte mais curtinha aqui, para justamente me dar um saltinho a mais para compensar essa distância da minha altura, né? Uma perna faz menos força, a outra perna faz mais força, para eu tentar manter minha oscilação menor, manter meu horizonte mais constante, né? Mas isso acaba sendo um problema para mim, que eu acabo sempre fadigando um pouquinho mais a perna direita do que a perna esquerda durante a corrida. Mas também, principalmente, por conta do meu desvio da minha coluna, que eu acabo que sou tortinho. Aí eu vou ficando mais cansado, aí eu acabo que começa a sobrecarregar, a cansar e acabo mancando. Treino corrida 5 dias, seria interessante fazer academia 2 dias na semana para fortalecimento? Sim, Sebastião! Assim como treino de técnica também para você saber posicionar bem o seu corpo. Além de fortalecer direitinho o seu corpo, você tem que saber como posicioná-lo, porque não adianta ter um corpo forte se você está posicionando ele de maneira equivocada. Então, o treino de técnica, o treino de fortalecimento, são treinos de corrida além do que treinar a corrida propriamente dita. Existem exercícios próprios para quem corre trail run. O grande ponto do trail run, o que acontece? É o ambiente instável a todo momento. A cada passo você está modificando a maneira como você tem que pisar, tudo mais. Existem exercícios específicos, exercícios só para trail run? Não. Os exercícios de fortalecimento são básicos, você pode trabalhar ele para todas as formas, mas o trail run, no caso, você tem que trabalhar muito mais a pliometria e a mudança de direção, de uma forma mais efusiva, eu poderia dizer assim, dentro do seu treinamento, dentro dos próprios educativos no qual você vai executar. Você tem que trabalhar mais essa mudança de direção para justamente você ganhar uma melhor dinâmica no momento da sua mudança de direção. A corrida de asfalto é muito corrida em linha reta, então a estabilização no movimento retinho para repetir o mesmo movimento perfeitamente todo momento. Já o trail run tem essa modificação, essa dinâmica da corrida, no qual é interessante você treinar isso nos seus educativos. Tô com trato iliotibial encurtado, pelo menos é o que o médico falou. Qual alongamento ideal porque dói atrás do joelho? Cara, essa questão do encurtado, bem, aí a gente vai entrar no embate aí, porque muitas vezes tem muito artigo científico falando sobre a questão da flexibilidade nos corredores. Encurtado quanto? Ele está te impossibilitando um certo movimento? Até onde que vai a amplitude do seu movimento, né? Você está encurtado em comparação com quem? Quem é o cara? Se for comparado com uma chinesinha que fica dentro da caixa lá no circo da China, com certeza todos nós somos, a grande maioria, né? Porém, para um corredor, o movimento que você vai desenvolver
Às vezes não é necessário ter uma grande flexibilidade, você não precisa. Até mesmo a flexibilidade em exagero pode acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. Você tem que ser um pouquinho durinho na corrida para justamente você ter uma resposta mais rápida, tanto do músculo quanto do tendão, tá? Agora, porque dói atrás do joelho, aí, cara, tem que ir mais a fundo aí do que pode ser essa sua dorzinha no joelho.